Fala, meu povo, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Natália Guimarães e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem-vindos de volta você aí que já é inscrito por aqui. E você que não é inscrito, se inscreve aqui para não perder mais nenhum vídeo nesse canal, certo? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas reflexões que eu andei pensando, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, sem mais delongas, vamos embora pro vídeo de hoje? Vamos embora. Eu sempre gosto de fazer algumas reflexões durante o ano de maneira separadinha. Tem gente que faz uma reflexão anual, tem gente que faz uma reflexão a cada 6 meses. Eu gosto de fazer, além das minhas reflexões diárias, né? Eu gosto também de fazer algumas reflexões mensais. A cada mês eu paro ali, eu observo como é que tá a minha vida. Eu tento analisar alguns pontos que eu posso melhorar, alguns pontos que estão fora de ordem, que não tá me fazendo bem, sabe? E vou tentando galgar dessa forma. Mas eu também gosto muito de fazer algumas reflexões dentro dos trimestres do ano, que é quando eu paro para analisar a minha vida, que é quando eu paro para poder analisar o que é que eu consegui conquistar até agora, como é que está o andamento das minhas metas, se eu estou conseguindo construí-las aos poucos. Então, é mais ou menos por aí. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas reflexões que eu tive enquanto eu estava pensando sobre a minha vida e que eu acho que pode ajudar você aí a refletir sobre sua vida também. A primeira reflexão que eu quero trazer para vocês é que viver o ócio é tão importante quanto viver a produtividade. A gente tem uma tendência horrível, de verdade, de romantizar a produtividade como se pra gente ser ou valer alguma coisa, a gente tivesse que estar produzindo o tempo inteiro. Como se as pausas fossem coisas de gente preguiçosa, ou de gente que não quer nada com a vida, ou de gente que simplesmente não tá tão interessado assim no seu próprio crescimento, seja ele profissional, seja ele pessoal, enfim. Só que, minha gente, esses momentos do ócio, sabe aqueles momentos que você pensa assim, cara, hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu vou me permitir sentar no sofá, pegar um balde de pipoca, comer e passar o dia inteiro assistindo minha série. Olha, tem muita gente que olha uma situação dessa e diz assim, meu Deus do céu, que pessoa preguiçosa, não quer fazer nada da vida, não quer isso, não quer aquilo. E eu juro pra vocês que por muito tempo, e eu ainda luto contra isso, eu fico muito naquela de putz grila, hoje eu não fiz nada, meu Deus do céu. A gente fica com uma autocobrança absurda, simplesmente porque se permitiu dar um dia de pausa. Pra você ver o quão doentio é essa romantização mesmo, sabe, da produtividade em excesso. Produzir é muito importante, a gente sabe disso, trabalhar, fazer as nossas coisas, arrumar nossa casa, ter o nosso momento, mas ter o dia de ócio também não tem nenhum problema nisso, sabe? Então, se você tem esse pensamento de que, meu Deus, eu não posso parar de produzir, eu não posso parar disso, eu não posso parar aquilo, de verdade, para de verdade, porque isso não vai te fazer bem a longo prazo. Uma outra coisa também, minha gente, que eu fiquei pensando bastante na realidade principalmente durante esse mês agora ali, né, no finalzinho de março para abril, eu fiquei pensando muito sobre o quanto tá tudo bem tu ser introspectivo. Vê que reflexão aleatória. A gente começou falando sobre aproveitar o ócio e agora eu estou falando sobre introspecção. Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade, né? A gente vive num mundo onde as pessoas estão o tempo inteiro querendo fazer de tudo para aparecer, seja nas redes sociais, seja para outras pessoas, seja para impressionar alguém. Então hoje em dia a gente vive dentro desse universo, onde as pessoas fazem de tudo para querer aparecer, ganhar likes, ganhar notoriedade por aí, ganhar aqueles 5 minutinhos de fama, né? E, véi, quando eu olho
Por exemplo, para minha vida, eu digo, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa tão na minha, eu sou uma pessoa tão assim, introspectiva, que por muito tempo eu julgava isso como algo ruim. Porque eu tenho naturalmente uma dificuldade de interagir com pessoas que eu não conheço direito. Eu tenho essa dificuldade. Eu tenho essa trava ainda, entende? Que advém da minha timidez, mas que também eu entendo que é um traço da minha personalidade. E o quanto antes a gente aceitar isso é o melhor caminho. Porque enquanto a gente ficar relutando para querer ser uma pessoa que a gente não é, tentar buscar uma extroversão que a gente não tem, também não vai fazer bem pra gente. Então, de verdade, se tu é introspectivo, tá tudo bem. Você não precisa se esforçar pra ser uma pessoa que você não é e muito menos se esforçar para caber no mundo de alguém que não combina com você. E de verdade, se tu é desse jeito também, toca aqui primeiramente. Toca aqui de novo. Bate. Pois é. Tá tudo bem. Fica de boa. Entendesse? Não fica se forçando para ser alguém que tu não é, não. Se tem um tipo de passeio, de coisas que tu gosta de fazer, é uma coisa mais tranquila, é uma coisa com menos gente, com menos barulho, toca aqui, parceiro. Toca aqui, parceira. Tá tudo bem, de verdade, sabe? Você não precisa se forçar a estar em lugares que você não quer estar. Porque antes, quando eu era mais nova, eu era desse jeito. Vocês acreditam? Eu era desse jeito. Eu ficava me forçando a estar em ambientes que não faziam parte da minha personalidade, que não eram do meu agrado, que eu simplesmente não gostava de estar ali. Mas, com o tempo, eu fui entendendo que, poxa, eu gosto de lugares mais tranquilos, eu gosto de frequentar e eu gosto de passeios mais tranquilos. Mas nem por isso eu deixo de gostar de carnaval, de curtir um carnaval, de gostar de São João, que por aqui a gente tem. Eu sou nordestina, sim senhor, então forró por aqui é comigo mesma. Eu gosto pra caramba dessas coisas, mas assim, são coisas pontuais, entende? No meu dia a dia, eu não gosto de estar em balada, em canto com muita gente, sabe? Em shows assim, direto, sabe? Coisa muito lotada, assim. Realmente não é comigo. Uma outra coisa que eu tava pensando também, eu até anotei, viu, minha gente? Porque eu tô com uma colinha aqui pra não fugir do assunto, porque às vezes eu vou falando e fico me enrolando. Então eu preciso ter um roteiro para não esquecer de nadinha que eu tenho que conversar com vocês. Mas tem uma outra coisa também que eu tava pensando muito sobre, é o seguinte: tem coisas na vida que a gente precisa passar sozinho. Não vai ter mãe, não vai ter pai, não vai ter esposo, não vai ter amigo, não vai ter nada. É você por você, é você e Deus que vai ter que passar por esse processo, que vai ter que passar aí por essa situação. Não adianta. Aí a gente fica, meu Deus, mas não tem ninguém para me ajudar. Meu Deus, mas não tem ninguém por mim. Meu Deus, mas eu não tenho amigos. Não é sobre isso, não. Às vezes pode ser, é claro. Porque você percebe ali, né? Quando o amigo ele se faz presente, mesmo que não podendo ali ajudar diretamente, mas ele manda uma mensagem de conforto, ele pergunta se está tudo bem, beleza. Mas não é isso, não. É porque é um processo só seu, é um rolê só seu. Que é somente você que tem que passar. Não é ninguém, não. Às vezes a pessoa que está do teu lado, teu esposo, tua mãe, teu pai, não pode fazer nada. É só tu que pode fazer alguma coisa. Então, assim, quando eu entendi isso, eu comecei a parar de terceirizar a minha responsabilidade, que é somente minha, para colocar nos outros. Porque tem coisa que realmente não adianta. Ou eu faço por mim, ou nada muda. Ou eu busco melhorar, ou nada muda. E uma última coisa, nessa reflexão meio confusa, meio desconexa, meio soltinha assim, mas é porque a ideia realmente é essa, é trazer reflexões para você pensar um pouquinho sobre a sua vida, para você se colocar nesse movimento de pensar sobre a tua vida. De verdade, não adianta a gente se desesperar por coisas que a gente não tem controle. Sabe por quê? Porque tudo o que acontece na vida da gente
acontece por algum motivo. Nada acontece por acaso e nada acontece sem a permissão de Deus. Não adianta. Muitas vezes a gente se desespera porque perdeu o emprego e que é difícil pra caramba mesmo. Eu não tô tirando tua dor, não. Porque é muito difícil você perder toda a sua renda, você passar por um momento muito ruim de dificuldade financeira, é muito difícil. Muito difícil de verdade, sabe? Mas tem coisas que acontecem na nossa vida porque precisa acontecer. Tem ciclos que se encerram na vida da gente porque foi permissão de Deus. Porque lá na frente ele tem uma coisa melhor. Às vezes a gente acha que aquela oportunidade ali, aquele ciclo que foi fechado, é uma coisa muito ruim na vida da gente. E que pode ser sim no começo uma coisa muito ruim. Mas que depois pode simplesmente não ser mais, entende? Depois simplesmente pode acontecer uma coisa muito boa a partir dali. A gente pode tirar uma lição muito boa a partir dali. Daquela situação ali, as pessoas falam, né? De fazer do limão uma limonada. Daquela situação ali, a gente pode transformar em uma coisa boa na vida da gente. Entende? Então, quando eu comecei a entender isso, foi difícil, viu? Não vou dizer que foi um processo fácil, não. E nem é. Mas quando eu comecei a entender isso, eu realmente comecei a pensar mesmo, sabe? Sobre a minha vida, entende? E eu comecei a parar de ficar desesperada, de ficar, sabe, enlouquecendo a minha mente com uma coisa que eu sei que eu não iria conseguir resolver ali naquele momento. E que eu sei que precisava de tempo, entende? Para que as coisas pudessem ser resolvidas, sabe? Então é isso, meu povo. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Se vocês gostaram, clica aqui embaixo no gostei para eu saber. Compartilha aqui nos comentários comigo qual foi a reflexão que te fez pensar aí sobre a tua vida, tá certo? Deixa aqui nos comentários também sugestões de vídeos para que eu possa estar trazendo aqui para vocês dentro desse nicho sobre papelaria, sobre organização funcional com papelaria, sobre desenvolvimento pessoal com conversas leves, tá certo? Compartilha com aquele teu amigo que precisa ouvir essas reflexões. E se inscreve aqui no canal, vem conhecer esse cantinho para fortalecer aqui a gente. E é isso, meu povo. Eu vou ficando por aqui. Um cheiro bem grandão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.